Existe um lugar mencionado nas Escrituras que carrega uma reputação sombria desde os tempos mais antigos. Um território onde gigantes caminharam, onde sangue de nefilins manchou a terra, onde a escuridão espiritual penetrou tão profundamente que até hoje arqueólogos encontram evidências perturbadoras. Este lugar se chama Bazã, e nos tempos de Jesus era conhecido como a região dos Gadarenos. O que aconteceu ali mudou para sempre nossa compreensão sobre o mundo espiritual. As Escrituras do Antigo Testamento nos contam algo fascinante sobre Bazã. Deuteronômio capítulo 3, versículo 11, registra que Og, rei de Bazã, era o último dos Refaíns, uma raça de gigantes. Sua cama de ferro media 4 metros de comprimento. Pense nisso, 4 metros. Este não era um homem comum. Este era um descendente direto dos Nefilins. Aqueles seres híbridos nascidos quando os anjos caídos se misturaram com mulheres humanas, conforme Gênesis capítulo 6 descreve. Mas por que isso importa para a nossa história? Porque quando Jesus atravessou o mar da Galileia, naquela noite tempestuosa, ele não estava simplesmente visitando uma vila aleatória. Ele estava invadindo o território inimigo. Ele estava entrando na região onde a maldade tinha raízes ancestrais, onde o sangue de gigantes havia sido derramado, onde portais espirituais haviam sido abertos séculos antes. Os estudiosos do judaísmo antigo sabiam algo que muitos cristãos modernos desconhecem. Bazã era considerada a porta de entrada para Sheol, o mundo dos mortos. O livro de Enoque, removido da maioria das Bíblias, mas preservado na tradição etíope, descreve como 200 anjos vigilantes desceram no Monte Hermon, que fica exatamente na região de Bazã. Estes anjos fizeram um pacto entre si, jurando corromper a humanidade. Eles tomaram esposas humanas e geraram os Nefilins, seres de força sobre-humana e maldade inimaginável. Quando estes gigantes morreram no dilúvio, algo terrível aconteceu. Seus espíritos não foram para onde os espíritos humanos vão. Eles se tornaram demônios, vagando pela terra, buscando corpos para habitar. Agora conecte os pontos. Jesus vai para a região onde tudo isso começou. A região onde gigantes governaram. A região onde a rebelião angelical teve seu epicentro. E lá ele encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Coincidência? As Escrituras não acreditam em coincidências. Jesus estava declarando guerra no próprio quartel-general do inimigo. Os habitantes de Gadara viviam sob uma opressão espiritual que tinha 1500 anos de história. Quando Moisés e Josué conquistaram Canaã, Bazã foi uma das últimas regiões a cair. Números capítulo 21 registra batalhas brutais contra Og e seu povo. Estes gigantes não eram apenas fisicamente poderosos, eles eram espiritualmente conectados com forças demoníacas. Seus altares, seus rituais, seus sacrifícios haviam contaminado a terra. E mesmo séculos depois, aquela contaminação permanecia. Arqueólogos descobriram algo perturbador em escavações na antiga Gadara. Eles encontraram câmaras subterrâneas com símbolos estranhos, altares manchados com o que parece ser sangue, e estruturas que não serviam para a habitação humana normal. Alguns pesquisadores acreditam que eram locais de rituais demoníacos, lugares onde sacrifícios eram oferecidos a entidades que os cananeus antigos adoravam, entidades que a Bíblia identifica como demônios disfarçados de deuses. Quando as famílias começaram a perceber mudanças estranhas em seus entes queridos, elas não entendiam que estavam colhendo sementes plantadas por gerações anteriores. O jovem que viria a ser conhecido como o Homem da Legião não foi a primeira vítima.
Ele foi apenas a mais visível, a mais dramática, a mais impossível de ignorar. Mas havia outros. A Escritura menciona isso quando diz que muitos endemoninhados eram trazidos a Jesus. Gadara estava infestada. Os rabinos da época debatiam sobre por que algumas regiões pareciam mais vulneráveis à atividade demoníaca. Alguns argumentavam que era devido à idolatria. Outros apontavam para pecados sexuais generalizados. Mas os mais sábios entendiam que havia uma dimensão territorial. Lugares onde grandes maldades haviam acontecido carregavam uma memória espiritual. Lugares onde sangue inocente fora derramado clamavam da terra. E Bazã tinha mais sangue inocente do que qualquer outra região. Imagine crescer neste ambiente. Crianças ouvindo histórias sobre os gigantes que um dia governaram essas colinas. Anciãos sussurrando sobre maldições antigas. Comerciantes evitando certas estradas porque sombras se moviam onde não deveria haver sombras. Fazendeiros encontrando animais mortos de maneiras inexplicáveis. Mulheres tendo pesadelos tão vívidos que acordavam gritando. E então, um dia, um de seus próprios jovens começa a mudar. Seus olhos ficam diferentes. Sua voz se torna estranha. Sua força se multiplica. E você percebe que a escuridão que pairava sobre a região finalmente reclamou alguém que você ama. Este era o mundo para onde Jesus estava navegando. Um mundo onde o véu entre o natural e o sobrenatural era perigosamente fino. Um mundo que precisava desesperadamente de um libertador, mas que talvez nem soubesse como pedir por um. Se você está gostando desta investigação profunda das Escrituras, considere se inscrever. Vamos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios que a Bíblia revela, e eu prometo que o que vem a seguir vai transformar sua compreensão sobre batalha espiritual. Capítulo 2. O território dos gigantes caídos. A conexão entre Bazã e os Nefilins não é especulação teológica. É geografia bíblica verificável. O Salmo 136, versículo 20, louva a Deus por derrotar Og, rei de Bazã, chamando-o especificamente de gigante. Josué, capítulo 12, lista 60 cidades fortificadas em Bazã, todas com muros altíssimos. Por que muros tão altos? Porque eram construídos por e para gigantes. Mas o que acontece quando você mata um gigante? Seu corpo morre, mas e seu espírito? Aqui é onde o livro de Enoque fornece detalhes que fazem tudo fazer sentido. Enoque, capítulo 15, versículos 8 a 12, explica que quando os nefilins morrem, seus espíritos não descansam. Eles se tornam espíritos malignos que vagam pela terra, causando destruição, enganando a humanidade e buscando corpos para habitar. A palavra grega usada no Novo Testamento para demônios é daimonia, mas a descrição corresponde exatamente ao que Enoque disse sobre os espíritos dos nefilins. Agora considere isto. Se uma legião romana tinha 6.000 soldados, e o demônio que possuía o homem de Gadara se identificou como legião, quantos espíritos estavam naquele único corpo? Milhares. Mas de onde vieram milhares de demônios? Talvez da própria Bazã. Talvez fossem os espíritos dos gigantes que Josué derrotou ali séculos antes. Talvez aquele homem estivesse sendo habitado pelos fantasmas vingativos de Og e seu exército. Alguns estudiosos discordam dessa interpretação. Eles argumentam que demônios são simplesmente anjos caídos, não espíritos de nefilins. Mas Jesus falou sobre ambos. Ele mencionou Satanás e seus anjos, mas também falou sobre espíritos imundos que vagam por lugares áridos buscando descanso. Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45,
descreve um espírito imundo que sai de um homem, vaga por lugares secos e depois retorna com 7 espíritos piores. Isso não soa como anjos caídos com missões específicas. Isso soa como entidades desesperadas, sem lar, famintas por um corpo para habitar. A arqueologia moderna descobriu algo fascinante. Em escavações ao redor do Mar da Galileia, pesquisadores encontraram milhares de ossadas de porcos em uma camada geológica específica, datada do 1º século, exatamente onde os evangelhos dizem que 2.000 porcos se afogaram. Alguns céticos dizem que porcos eram criados ali para comunidades gentias, então ossos de porcos não provam nada. Mas encontrar milhares de ossos de porcos concentrados em uma área específica, todos aparentemente mortos ao mesmo tempo, isso levanta questões interessantes. Voltando à geografia espiritual de Bazã, o Monte Hermon, onde Enoque diz que os vigilantes desceram, está a apenas 50 quilômetros de Gadara. Este monte era considerado sagrado em culturas pagãs. Templos dedicados a Baal foram construídos em seus picos. Rituais de fertilidade envolvendo prostituição cultual aconteciam ali. Crianças eram sacrificadas a Moloque em vales próximos. Se você traçar um mapa das atividades demoníacas registradas nas Escrituras, Bazã e áreas circundantes aparecem repetidamente. O rei Davi escreveu sobre isso. Salmo 68, versículo 15, menciona o Monte Bazã como Monte de Picos, uma possível referência à sua natureza espiritualmente elevada, mas moralmente corrupta. Isaías, capítulo 2, versículo 13, profetiza juízo sobre os cedros do Líbano e os carvalhos de Bazã, usando-os como símbolos de orgulho que será derrubado. Sempre que profetas mencionavam Bazã, havia uma conotação de altivez, rebelião e poder maligno. Então, quando Jesus decide ir para Gadara, ele não está fazendo turismo. Ele está indo direto para o coração das trevas. Ele está confrontando o inimigo em seu território mais antigo. E o inimigo sabia que ele estava vindo. Como sabemos? Porque uma tempestade sobrenatural tentou afundá-lo antes de chegar lá. Deixe-me fazer uma pergunta que vai explodir sua mente. Se aquela tempestade tivesse sucesso, se Jesus tivesse se afogado, toda a história humana seria diferente. Não haveria crucificação. Não haveria ressurreição. Não haveria salvação. Aquela tempestade não era sobre clima. Era sobre impedir o plano de Deus. Os discípulos não entenderam isso. Eles viram ondas e vento. Jesus viu guerra espiritual. Eles acordaram Jesus com pânico humano. Jesus respondeu com autoridade divina. E quando ele disse, acalma-te, aquieta-te, ele não estava falando com H2O e correntes de ar. Ele estava repreendendo os principados e potestades que haviam mobilizado as forças da natureza contra ele. Marcos capítulo 4, versículo 39, usa uma palavra grega específica, ephimosen, que significa amordaçar ou silenciar. Você não amordaça uma tempestade, você amordaça uma boca. Jesus estava silenciando a boca de algo que havia comandado aquela tempestade. Pense sobre isso enquanto continuamos. Se forças demoníacas podem influenciar clima, o que mais podem influenciar? Economias? Políticas? Guerras? As Escrituras sugerem que sim. Daniel capítulo 10 descreve um anjo atrasado porque estava lutando contra o príncipe da Pérsia, um ser espiritual que influenciava um reino humano. Paulo escreve em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Há uma guerra acontecendo que a maioria das pessoas não vê, e Gadara
estava prestes a testemunhar uma batalha importante. Se esta revelação está abrindo seus olhos, aperte o botão de like. Isso ajuda outras pessoas a descobrirem estas verdades que muitos nunca ouviram do púlpito. E comente abaixo. Você acredita que lugares podem carregar opressão espiritual? Sua resposta pode começar uma conversa importante. Capítulo 3. Quando 1000 demônios habitam um homem. O homem não tinha mais nome. Nomes representam identidade, e identidade era algo que ele havia perdido há muito tempo. Sua família lembrava de um menino doce, trabalhador, com sonhos de se tornar carpinteiro como seu pai. Mas aquele menino estava morto para eles agora. Morto, mas ainda andando, gritando, sangrando entre os túmulos. Como começa uma possessão? Esta é uma pergunta que as Escrituras respondem de maneiras variadas. Às vezes parece ser um ataque direto, como no caso do jovem que os discípulos não conseguiram libertar. Outras vezes parece ser gradual, uma porta aberta aqui, uma curiosidade sobre ocultismo ali. O homem de Gadara provavelmente não acordou um dia completamente possuído. Houve um primeiro demônio. Houve um primeiro sussurro. Houve uma primeira vez que ele ouviu uma voz que não era sua. O Talmud judaico, escritos rabínicos dos primeiros séculos, fala sobre como demônios procuram entradas. Pecados específicos, traumas não curados, maldições geracionais, envolvimento com feitiçaria, até mesmo tristeza prolongada, podem criar vulnerabilidades. Não estou dizendo que toda pessoa deprimida está endemoninhada. Isso seria absurdo e cruel. Mas estou dizendo que o mundo espiritual é real e há regras para como ele interage com o mundo físico. Portas podem ser abertas, e uma vez abertas, é extremamente difícil fechá-las sem ajuda divina. No caso deste homem, algo permitiu não apenas um demônio, mas milhares. Pense na logística disso. Cada demônio tem uma personalidade, uma agenda. Demônios não cooperam por amor ou lealdade. Eles cooperam por poder. Uma legião de demônios significa uma hierarquia, um comandante, um propósito unificado. Que propósito? Destruir completamente este homem e, através dele, aterrorizar toda a região. E funcionou. Ninguém podia passar por aquela estrada. Comerciantes faziam desvios longos. Crianças tinham pesadelos sobre o homem dos túmulos. Famílias trancavam suas portas ao pôr do sol. O medo que um homem possuído gerava controlava toda uma comunidade. Isso é estratégia militar. Isso é terrorismo espiritual. Os demônios não estavam apenas atormentando um homem, estavam dominando um território. Lucas, capítulo 8, versículo 29, nos diz que este homem havia sido preso muitas vezes. Correntes e grilhões, múltiplos homens tentando contê-lo, e ele as quebrava. Força sobre-humana. De onde vinha essa força? Demônios não têm corpos físicos, mas quando habitam um corpo humano, de alguma forma concedem capacidades que desafiam biologia. O mesmo fenômeno foi documentado em casos de exorcismo ao longo da história. Pessoas pequenas movendo móveis pesados, indivíduos acamados de repente pulando com agilidade impossível. Como? Uma teoria teológica sugere que demônios entendem e manipulam a física de maneiras que humanos não entendem. Eles são seres espirituais que existem há milênios, observando como a criação funciona. Eles sabem coisas sobre o corpo humano, sobre energia, sobre limites que podem ser temporariamente superados. Outra teoria é mais simples. São milagres satânicos. Se Deus pode conceder força sobrenatural através de seu espírito, como Sansão experimentou, então Satanás pode falsificar isso através de demônios. Mas aqui está algo que me incomoda e deveria incomodar você também.
Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que este homem? Por que tantos anos de tormento? Seu único crime parece ter sido estar no lugar errado, viver na região errada, talvez abrir uma porta errada. Onde estava Deus quando ele gritava por ajuda? Alguns teólogos argumentam que o livre-arbítrio humano está envolvido, que em algum momento este homem ou sua linhagem familiar fez escolhas que tiveram consequências espirituais. Deuteronômio capítulo 5, versículo 9, fala sobre iniquidades visitando filhos até a terceira e quarta gerações. Isso parece injusto para ouvidos modernos, mas nas culturas antigas, família era uma unidade corporativa. Pecados de pais criavam maldições que afetavam descendentes. Isso não significa que Deus é injusto. Significa que ações têm consequências que se estendem além do indivíduo. Outros teólogos dizem que sofrimento inexplicável faz parte de viver em um mundo caído. Que desde Gênesis 3, quando o pecado entrou na criação, toda a natureza geme e toda a humanidade está vulnerável a consequências que não merecemos individualmente. Que bebês morrem, terremotos matam milhares e homens ficam possuídos porque o mundo está quebrado, esperando redenção final. Ambas explicações são insatisfatórias, não são? Porque no fundo queremos justiça imediata. Queremos que Deus intervenha antes que anos de tormento aconteçam. Mas aqui está o mistério. Deus permite sofrimento temporal para demonstrar poder eterno. Se Jesus tivesse libertado este homem antes de ficar tão demoníaco, antes de quebrar correntes, antes de viver em túmulos, o milagre seria menor. A glória de Deus seria menos visível. O testemunho seria mais fraco. Isso não torna o sofrimento bom, mas sugere que Deus usa até mesmo a maldade do inimigo para seus propósitos. Romanos capítulo 8, versículo 28, promete que Deus trabalha todas as coisas, incluindo as terríveis, para o bem daqueles que o amam. Este homem sofreu horrivelmente, mas seu testemunho depois salvaria milhares. Sua história seria contada por 2000 anos. Seu encontro com Jesus provaria que nenhuma situação é desesperadora demais. Ainda sinto que é uma resposta difícil de aceitar. E talvez seja intencional. Talvez Deus queira que lutemos com estas questões, que sintamos a injustiça, que ansiemos por um mundo onde tais coisas não acontecem. Porque esse anseio nos prepara para o céu, onde lágrimas serão enxugadas e demônios não existirão mais. Enquanto isso, o homem continuava sangrando entre túmulos, cortando-se com pedras, uivando na noite. Até que uma noite, ele ouviu algo diferente. Vozes dentro dele começaram a gritar não em triunfo, mas em terror, porque alguém estava vindo, alguém que eles conheciam, alguém que tinha autoridade sobre eles. E eles não podiam fugir. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que nenhuma situação é impossível para Deus. A parte mais poderosa ainda está por vir. Capítulo 4. A tempestade. Que o inferno enviou Jesus tinha acabado de ensinar o dia inteiro. Multidões o pressionavam de todos os lados, cada pessoa querendo algo: cura para doenças, respostas para perguntas, alívio para a culpa, esperança para desespero. Ao anoitecer, ele estava exausto fisicamente. Lucas capítulo 8, versículo 23, diz que Jesus adormeceu no barco. Sono profundo, o tipo que vem depois de derramar-se completamente. Mas o destino não era aleatório. Marcos capítulo 4, versículo 35, registra que Jesus especificamente disse: passemos para o outro lado. Não vamos pescar ou vamos relaxar no lago. Ele tinha um destino: Gadara, o território dos endemoninhados. E aparentemente,
Alguém nos lugares celestiais não queria que ele chegasse lá. Os discípulos eram pescadores experientes. Pedro, André, Tiago e João conheciam aquele lago como conheciam suas próprias casas. Haviam navegado centenas de vezes. Sabiam ler sinais de tempo. Sabiam quando tempestades se aproximavam. Mas esta tempestade não teve avisos. Marcos diz que um grande temporal de vento surgiu repentinamente. A palavra grega é lailaps, que significa turbilhão ou furacão. Não era chuva comum, era violência meteorológica. Ondas enchiam o barco mais rápido do que conseguiam esvaziá-lo. Ventos rasgavam a vela. O barco balançava tão violentamente que até pescadores experientes entraram em pânico. Mateus capítulo 8, versículo 24, usa uma palavra interessante, seismos, que significa terremoto. Ele descreve a tempestade como um terremoto no mar. Imagine ondas tão grandes que parecem terremotos quando batem no barco. E Jesus dormia. Como é possível dormir através disso? Fadiga humana extrema, sim. Mas também algo mais. Paz que transcende circunstâncias. Confiança absoluta na proteção do Pai. Ou talvez, e esta é uma possibilidade intrigante, Jesus estava testando a fé dos discípulos. Quantas vezes Deus permite tempestades para ver se vamos confiar ou entrar em pânico? Os discípulos escolheram pânico. Mestre, não te importas que pereçamos? Há uma acusação nessa pergunta. Como você pode dormir enquanto estamos morrendo? Onde está sua compaixão? Onde está seu poder? É uma pergunta honesta, mas revela falta de fé. Eles haviam visto Jesus curar leprosos, expulsar demônios, multiplicar alimentos. E ainda duvidavam que ele os protegeria em uma tempestade. Jesus acordou. E aqui está onde a história fica sobrenatural de maneiras que muitos perdem. Ele não orou pedindo que a tempestade parasse. Ele não pediu ao Pai para intervir. Ele simplesmente falou. Marcos, capítulo 4, versículo 39, registra suas palavras exatas. Acalma-te, aquieta-te. E imediatamente houve grande bonança. Imediatamente. Não gradualmente. Não nos próximos 20 minutos. Instantaneamente. Ventos de furacão pararam como se alguém apertasse um botão de desligar. Ondas gigantescas se acalmaram como vidro. A transformação foi tão sobrenatural que os discípulos ficaram mais aterrorizados depois da calmaria do que durante a tempestade. Quem é este? Perguntaram uns aos outros, que até o vento e o mar lhe obedecem. Boa pergunta. Quem pode comandar clima com palavras? Apenas uma resposta: o Criador do clima. Jó capítulo 38, versículos 8 a 11, mostra Deus confrontando Jó com perguntas retóricas sobre quem controla o mar. Quem encerrou o mar com portas? Quem lhe pôs limites? A resposta implícita é Deus sozinho. Então, quando Jesus comanda o mar, ele está reivindicando identidade divina. Os discípulos entenderam as implicações, por isso ficaram aterrorizados. Mas aqui está a parte que a maioria dos pregadores não menciona. Aquela tempestade não era natural. Não foi uma coincidência meteorológica infeliz. Foi um ataque demoníaco coordenado. Como sabemos? Porque a palavra que Jesus usou, efimosen, traduzida como aquieta-te, é a mesma palavra que ele usa para repreender demônios. Lucas, capítulo 4, versículo 35. Quando Jesus expulsa um demônio em Cafarnaum, ele diz: cala-te, mesma palavra. Você não repreende fenômenos naturais. Você repreende seres pessoais. Então, o que realmente aconteceu? Forças demoníacas, sabendo que Jesus estava indo para Gadara para libertar o homem da legião, mobilizaram um ataque preventivo. Elas manipularam ventos e ondas,
talvez através de principados que governam regiões atmosféricas. Seu objetivo era simples: afogar Jesus e seus discípulos, prevenir a libertação que estava por vir, proteger seu território em Gadara. Mas falharam, porque você não pode afogar aquele que anda sobre a água. Você não pode matar aquele que é a vida. Você não pode derrotar aquele que criou oceanos com uma palavra. A tempestade não foi uma ameaça para Jesus. Foi um inconveniente menor, uma irritação. Um latido de um cachorro que sabe que está prestes a perder sua casinha. Alguns céticos argumentam que esta é interpretação exagerada, que era apenas uma tempestade, que Jesus usou habilidades meteorológicas avançadas ou conhecimento científico que discípulos não tinham. Mas essa explicação levanta mais perguntas do que responde. Que conhecimento científico permite controlar ventos instantaneamente? Que tecnologia antiga poderia acalmar ondas com comandos verbais? A explicação sobrenatural é realmente a mais racional. Outros céticos sugerem que a história foi exagerada ao longo de décadas de recontagem oral antes de ser escrita. Que talvez Jesus orasse e, coincidentemente, a tempestade parasse. Mas 3 evangelhos independentes registram o evento com detalhes consistentes. Marcos, fonte mais antiga, já inclui todos os elementos sobrenaturais. Não há evidência de exagero crescente. A história sempre foi milagrosa. O barco alcançou a outra margem. Madrugada estava nascendo. Os discípulos estavam molhados, tremendo, processando o que acabara de acontecer. E então eles ouviram um grito inumano vindo dos túmulos. O verdadeiro teste estava prestes a começar. Se você quer ver onde esta jornada leva, inscreva-se agora, porque o confronto que vem a seguir é o mais intenso registrado nas Escrituras. Capítulo 5. Confronto: o Filho de Deus versus a Legião. O homem explodiu dos túmulos como um animal ferido, correndo em velocidade impossível, nu, coberto de sangue e sujeira, olhos selvagens fixados em Jesus. Os discípulos pegaram qualquer coisa que pudesse servir como arma. Pedro colocou-se entre Jesus e o homem atacante. Mas Jesus não se moveu. Ele simplesmente ficou ali, olhando com compaixão. E então, algo extraordinário aconteceu. O homem que estava correndo a toda velocidade, de repente caiu. Não tropeçou. Caiu, como se cordas invisíveis o puxassem para baixo. Seus joelhos bateram no chão com força que deve ter machucado, e de sua boca saíram múltiplas vozes, sobrepostas, ecoando, gritando em terror. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pare e analise essa sentença. Primeiro, os demônios sabiam exatamente quem Jesus era. Não Jesus de Nazaré, não Jesus o carpinteiro. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Título completo. Reconhecimento completo. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Diz que demônios creem e tremem. Eles não têm dúvidas teológicas sobre a divindade de Jesus. Eles sabem. E estão apavorados. Segundo, eles imploraram: conjuro-te por Deus. Eles apelaram à autoridade de Deus, tentando usar o nome de Deus como proteção contra o Filho de Deus. É como um criminoso citando leis para o juiz que está prestes a condená-lo. Patético e desesperado. Eles sabiam que não tinham direitos, mas tentaram inventar alguns. Terceiro, eles reconheceram que Jesus tinha poder para atormentá-los. A palavra grega é basanizo, que significa torturar ou causar grande dor. Demônios podem experimentar tormento? Aparentemente sim. Lucas capítulo 16 descreve o homem rico em Hades, dizendo que está atormentado nesta chama. Seres espirituais malignos podem sentir sofrimento.
E eles sabem que Jesus tem autoridade para infligir isso. Jesus fez uma pergunta simples: qual é o teu nome? Não porque ele não soubesse. Jesus é onisciente. Ele fez a pergunta por duas razões. Primeira, para que os discípulos ouvissem, para que ficasse registrado, para que ao longo de 2000 anos, pessoas soubessem exatamente o que Jesus enfrentou ali. Segunda, porque no mundo antigo, conhecer o nome de algo dava poder sobre isso. Ao forçar o demônio a declarar seu nome, Jesus estava demonstrando autoridade absoluta. A resposta veio em coral de vozes. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião romana consistia em 3.000 a 6.000 soldados. Não sabemos se este número era literal ou simbólico, mas a mensagem era clara. Este não era um caso simples de possessão. Este era um exército demoníaco que havia transformado um homem em sua fortaleza. Agora pense na estratégia. Por que tantos demônios em uma pessoa? Por que não se espalharem entre centenas de pessoas, causando mais dano total? Aqui está uma teoria: impacto psicológico. Um homem completamente possuído, exibindo força sobre-humana, vivendo em túmulos, incapaz de ser contido, cria terror que afeta toda uma região. É mais eficaz para controlar uma população do que 50 casos leves de opressão que poderiam passar despercebidos. Outra teoria: Gadara era estrategicamente importante espiritualmente. Lembra da conexão com Bazã, com os Nefilins, com altares antigos? Talvez os demônios precisassem de uma concentração de poder para manter aquele território. Talvez aquele homem fosse um ponto de ancoragem espiritual, um portal vivo através do qual eles exerciam controle regional. Os demônios começaram a negociar. Marcos, capítulo 5, versículo 10. Diz que eles imploraram muito para que Jesus não os enviasse para fora da região. Por quê? Por que demônios se importariam com localização geográfica? Porque territorialidade é real no reino espiritual. Daniel, capítulo 10, menciona o príncipe da Pérsia, um ser demoníaco atribuído àquela região. Efésios, capítulo 6, fala sobre governadores das trevas deste mundo, sugerindo hierarquia e jurisdições. Então, havia uma manada de porcos nas proximidades. Cerca de 2.000 porcos, Lucas registra. Os demônios pediram: manda-nos para os porcos. Jesus, em uma palavra, concedeu: ide. E todos os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Imediatamente, os 2.000 porcos ficaram loucos. Eles correram em pânico cego direto para um penhasco e se afogaram no mar. Os porqueiros ficaram horrorizados. Seu sustento acabara de se jogar de um penhasco. Eles correram para a cidade gritando sobre o que havia acontecido. Mas Jesus não estava prestando atenção aos porcos. Ele estava olhando para o homem. O homem que há momentos estava possuído, agora estava sentado calmamente, vestido com uma túnica que alguém havia trazido. Olhos claros, mente sã, pela primeira vez em anos. Lucas, capítulo 8, versículo 35, diz que o povo veio e encontrou o homem vestido e em perfeito juízo. A transformação era tão completa, tão dramática, que era inegável. Este era um milagre que nenhum cético poderia explicar. As mesmas pessoas que haviam tentado acorrentá-lo, que o haviam abandonado nos túmulos, agora o viam completamente restaurado. Alguns se alegraram, outros ficaram com medo, e alguns ficaram furiosos por causa dos porcos. Que tipo de pessoa fica mais chateada com porcos mortos do que alegre com um homem liberto? O tipo que valoriza dinheiro mais do que pessoas. O tipo que prefere conforto à santidade. O tipo que quer que Jesus fique longe porque ele atrapalha os negócios. E havia muitos desse tipo em Gadara. Comente abaixo:
Você teria ficado chateado com os porcos ou alegre pelo homem? Seja honesto. E se você está vendo o quanto esta história é profunda, aperte o like. Capítulo 6. O mistério dos 2.000 porcos. Por que os demônios pediram para entrar nos porcos? E por que Jesus permitiu? Essas perguntas incomodam as pessoas há séculos. Parece estranho, parece desperdício, parece até cruel com os porcos e injusto com os donos. Mas há camadas de significado aqui que são fáceis de perder. Primeiro, porcos eram animais imundos, segundo a lei judaica. Levítico capítulo 11, versículo 7, proíbe comer carne de porco. Então, o que uma enorme manada de porcos estava fazendo em território tecnicamente judeu? Porque Gadara, apesar de estar na região historicamente israelita, era majoritariamente gentia naquele tempo. Gregos e romanos haviam se estabelecido ali, e eles amavam carne de porco. Então, judeus locais, provavelmente violando sua própria lei, estavam criando porcos para vender aos gentios. Já vê o problema? Comprometimento, assimilação, valorizar lucro sobre obediência. Aqueles porqueiros judeus haviam feito paz com impureza por causa de dinheiro, e Jesus estava prestes a dar-lhes uma lição cara sobre prioridades. Segundo, demônios preferem corpos, qualquer corpo. Jesus ensinou em Lucas capítulo 11, versículo 24, que espíritos imundos vagam por lugares áridos buscando repouso. Eles odeiam estar desincorporados. É desconfortável para eles, limitante. Então, quando enfrentados com a escolha entre vagar pelo deserto ou habitar porcos, escolheram porcos, pelo menos temporariamente. Mas aqui está o que eles não esperavam. Porcos não são feitos para serem habitados por milhares de demônios. A mente animal não aguenta isso. Então, imediatamente, instinto de sobrevivência dos porcos entrou em colapso total. Pânico absoluto. E eles correram para a morte. Os demônios pensaram que estavam conseguindo um acordo. Na realidade, Jesus os enganou. Eles ficaram desincorporados de qualquer maneira. Há também uma dimensão teológica mais profunda. Porcos representando imundícia espiritual se afogando no mar é imagem poderosa. No Antigo Testamento, o mar frequentemente simboliza caos, julgamento, separação de Deus. Quando o exército de Faraó se afogou no Mar Vermelho, simbolizou destruição dos inimigos de Deus. Quando Jonas foi jogado ao mar, simbolizou julgamento. Quando 2.000 porcos possuídos por demônios se afogam, simboliza que imundícia espiritual será destruída. Alguns estudiosos sugerem que Jesus estava fazendo uma declaração profética. Cerca de 40 anos depois deste evento, em 70 d.C., o exército romano destruiria Jerusalém. A legião romana, assim como a legião demoníaca, seria enviada para a destruição. Os porcos morrendo podem prefigurar o julgamento vindouro sobre Israel por rejeitar seu Messias. É interpretação controversa, mas vale considerar. Agora, quanto ao custo econômico, 2.000 porcos representavam fortuna enorme. Alguns estimam o valor equivalente a anos de salário para trabalhadores comuns. Os donos dos porcos sofreram perdas devastadoras, e eles ficaram furiosos. Quando multidões vieram ver o que acontecera, os porqueiros contaram a história de maneira que fazia Jesus parecer responsável por vandalismo econômico. A resposta da comunidade é reveladora. Marcos capítulo 5, versículo 17, diz que rogaram-lhe que se retirasse da região. Eles escolheram porcos sobre o Filho de Deus. Escolheram dinheiro sobre milagres. Escolheram conforto sobre transformação. Jesus havia trazido libertação para um homem e esperança para toda a região. Mas porque isso custou dinheiro, foi rejeitado.
Isso levanta questões desconfortáveis. Quantas vezes rejeitamos o que Deus quer fazer porque tem um custo? Quantas vezes dizemos não à obediência porque ela interferiria com nosso estilo de vida? Quantas vezes escolhemos nossos porcos sobre o plano de Deus? Jesus não argumentou com eles. Ele simplesmente voltou para o barco. Se eles não o queriam, ele não forçaria sua presença. Mas o homem que havia sido liberto implorou: "Deixa-me ir contigo." Faz sentido, certo? Se alguém acabasse de libertar você de anos de tormento infernal, você também quereria segui-lo para sempre. Mas Jesus disse não. Vai para a tua casa e conta aos teus quanto o Senhor te fez. Por quê? Porque Jesus estava estabelecendo algo estratégico. Ele não podia ficar em Gadara porque eles o rejeitaram. Mas ele podia deixar uma testemunha viva. Cada vez que alguém em Gadara via aquele homem são, eles seriam forçados a lembrar. Cada vez que ele contava sua história, o poder de Jesus seria proclamado. O homem se tornou evangelista itinerante, Marcos diz, proclamando nas Decápolis, uma confederação de 10 cidades, o que Jesus fizera. Pense na genialidade disso. Jesus passou talvez 1 hora em Gadara, mas deixou uma testemunha viva que ministraria por décadas. Um homem que era prova inegável de que Jesus tinha poder sobre demônios. Alguém que poderia alcançar pessoas que Jesus pessoalmente nunca alcançaria. Este é modelo de evangelismo. Vida transformada falando sobre quem a transformou. Mas há um mistério que ninguém consegue responder completamente. O que aconteceu com os demônios depois que os porcos morreram? Eles voltaram para lugares áridos? Foram direto para o abismo? Ou encontraram outros corpos para habitar? A Escritura não diz, e talvez seja intencional. Talvez a lição seja que o destino final dos demônios não é nossa preocupação. Nossa preocupação é ver pessoas libertas. Ainda assim, fico pensando sobre aqueles porqueiros. Eles testemunharam um dos maiores milagres da história e escolheram ficar com raiva. Quantas pessoas hoje fazem a mesma escolha? Testemunham o poder de Deus, mas ficam chateadas porque ele não age da maneira que queriam. Se esta história está desafiando você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E fique comigo, porque a próxima história mostra um lado de Jesus que poucos discutem. Capítulo 7. A mulher que desafiou Jesus. Jesus deixou o território gentil e voltou para áreas judaicas. Mas a notícia de seu poder se espalhou além das fronteiras. E em uma região chamada Tiro e Sidom, muito ao norte, uma mãe ouviu sobre o mestre judeu que expulsava demônios. Sua filha estava possuída, severamente, e ela estava desesperada o suficiente para fazer algo escandaloso: procurar um rabino judeu, sendo uma mulher gentia. Na cultura daquele tempo, isso violava múltiplas regras sociais. Mulheres não abordavam homens publicamente. Gentios não tinham o direito de fazer demandas a mestres judeus. E mães de crianças possuídas carregavam estigma social, como se de alguma forma a possessão fosse culpa delas. Mas esta mãe não se importava com regras. Ela se importava com sua filha. Então, quando Jesus entrou em sua região, ela veio gritando: "Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoninhada." O título que ela usou é interessante. Filho de Davi. Título messiânico. Como uma gentia conhecia esse título? Ela havia feito pesquisa. Havia perguntado sobre quem era esse Jesus e descobriu que ele era reivindicado como o Messias judeu prometido. Jesus não respondeu. Mateus capítulo 15, versículo 23, diz que ele não lhe disse uma palavra. Silêncio.
Para uma mãe desesperada, esse silêncio deve ter sido tortura. Os discípulos, incomodados com seus gritos persistentes, imploraram a Jesus: "Despede-a, porque vem gritando atrás de nós." Então, Jesus falou, mas não para ela. Ele disse aos discípulos: "Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel." Em outras palavras, minha missão é para judeus, não gentios. Esta mulher não é minha responsabilidade. Isso parece duro, parece não como Jesus. E é aí que a história fica interessante. A mulher não desistiu. Ela se jogou aos pés de Jesus e disse simplesmente: "Senhor, socorre-me." 3 palavras. Nada de teologia complicada, nada de argumentos, apenas desespero humano cru. E Jesus respondeu com o que parece ser insulto: "Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos." Ele acabou de chamá-la de cachorro. No contexto cultural judaico, chamar gentios de cães era comum, embora ofensivo. Jesus estava usando linguagem que seus discípulos e observadores judeus entenderiam. Mas por quê? Por que Jesus, que pregava amor e misericórdia, usaria tal linguagem? Aqui estão as possibilidades. Primeira, ele estava testando a fé dela. Quão desesperada ela realmente estava? Desistiria ao primeiro sinal de rejeição ou persistiria? Segunda, ele estava ensinando aos discípulos sobre fé fora das fronteiras de Israel. Eles tinham preconceito contra gentios. Esta mulher estava prestes a demonstrar fé maior do que eles haviam visto em qualquer judeu. Terceira, ele estava criando uma história que seria contada por gerações, ensinando que fé transcende etnia. A resposta da mulher é brilhante. "Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos." Ela não argumentou contra a categorização. Ela a usou. "Tudo bem, me chame de cachorro, mas até cachorros são alimentados. Eu não estou pedindo um banquete, estou pedindo uma migalha de seu poder. E uma migalha de você é mais do que suficiente para libertar minha filha." Jesus sorriu. "Tenho certeza disso." E disse: "Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres." E naquele momento, milhas de distância, sua filha foi curada. Os demônios saíram. O tormento parou. A menina, que momentos antes estava contorcida e gritando, de repente ficou calma. Ela olhou para sua mãe, que não estava lá, e de alguma forma soube. Soube que estava livre. Esta história desafia muitas suposições. Primeiro, que Jesus só se importava com judeus. Não, ele veio primeiro para os judeus, mas seu coração sempre incluiu o mundo. Segundo, que Deus só ajuda os que merecem. Esta mulher não tinha direito de pedir nada, mas sua fé a qualificou. Terceiro, que oração educada e formal é mais eficaz. Esta mulher foi humilde, mas persistente ao ponto de ser incômoda. E funcionou. Tem havido debates teológicos por séculos sobre esta passagem. Alguns argumentam que Jesus estava sendo genuinamente relutante e ela mudou de ideia através da fé. Outros argumentam que ele sempre pretendeu ajudá-la e estava apenas testando. Não temos certeza. Mas sabemos isto: uma mãe gentia, sem teologia formal, sem acesso ao templo, sem herança de Abraão, obteve um milagre através de fé pura e persistência. Isso deveria dar esperança a todos nós. Não importa seu histórico, não importa quantas portas foram fechadas na sua cara, não importa quantas vezes você foi chamado de indigno. Se você vier a Jesus com fé, mesmo fé do tamanho de uma migalha, ele responderá. Ele honra a persistência. Ele recompensa humildade. Ele liberta os cativos, sejam judeus ou gentios, ricos ou pobres, merecedores ou desesperados. Inscreva-se se esta jornada está abrindo seus olhos, porque o que vem a seguir conecta tudo ao livro de Enoque,
e revelações que muitas igrejas nunca ensinam. Capítulo 8. Revelações do livro de Enoque sobre demônios. Existe um livro antigo, removido da maioria das Bíblias, mas citado no Novo Testamento, o livro de Enoque. Judas versículo 14 e 15 citam Enoque diretamente, provando que os escritores do Novo Testamento o conheciam e respeitavam. A igreja etíope nunca o removeu do cânone, e quando você lê o que ele diz sobre demônios, entende por que certas autoridades eclesiásticas se sentiram desconfortáveis. Enoque, capítulo 15, explica algo que o resto da Bíblia apenas insinua. Quando os anjos vigilantes se rebelaram e produziram os nefilins, e quando esses gigantes morreram no dilúvio, seus espíritos não foram para o mesmo lugar que espíritos humanos. Humanos têm um destino eterno determinado por Deus. Mas nefilins, sendo híbridos não naturais, produziram um tipo diferente de espírito. Esses espíritos se tornaram demônios, condenados a vagar pela terra até o julgamento final. Enoque versículo 15, versículos 8 a 10. Agora os gigantes, que nasceram do espírito e da carne, serão chamados na terra de espíritos malignos, e na terra estará a sua morada. Espíritos malignos procederam de seus corpos, porque eles nasceram de homens, e dos santos vigilantes é seu princípio e origem primeira. Espíritos malignos serão na terra, e espíritos do mal serão chamados. Isso explica tanta coisa. Porque demônios estão desesperados por corpos, porque eles vagam por lugares áridos, porque eles conhecem coisas antigas. Eles são os espíritos dos nefilins mortos, condenados a existir sem forma até o julgamento final, tentando causar o máximo de destruição possível enquanto podem. O livro de Jubileus, outro texto antigo, adiciona detalhes. Jubileus, capítulo 10, diz que após o dilúvio, espíritos malignos começaram a levar cativos os filhos de Noé. Noé orou, e Deus ordenou que os anjos amarrassem a maioria desses espíritos. Mas Mastema, líder dos espíritos malignos, pediu que 1/10 fosse deixado livre para testar a humanidade. E Deus permitiu. Isso significa que os demônios ativos hoje são apenas 10% do total. 90% estão amarrados, esperando o julgamento. Se 10% pode causar tanta destruição, imagine o que aconteceria se todos fossem liberados. Apocalipse 9 descreve isso. Poços abertos, demônios como gafanhotos saindo, atormentando pessoas por 5 meses. Isso não é metáfora. É previsão do que acontecerá quando os amarrados forem soltos. Agora conecte isso com Gadara. Por que uma legião de demônios estava naquela região? Porque Bazã, onde Gadara se localizava, era onde gigantes haviam governado. Era onde Og, o último Refaim, tinha seu reino. Talvez os demônios em Gadara fossem literalmente os espíritos dos guerreiros de Og, ainda reivindicando o território que uma vez controlaram fisicamente. Jesus invadindo aquele território e expulsando a legião era simbolicamente paralelo a Josué invadindo Bazã e derrotando Og. Mesmo território, mesmo tipo de inimigo, apenas em forma espiritual em vez de física. Mesma vitória. Deus reconquistando o que o inimigo havia roubado. A igreja primitiva conhecia essas conexões. Os pais da igreja, como Justino Mártir, Irineu e Clemente de Alexandria, citaram o livro de Enoque como escritura. Foi apenas em concílios posteriores, quando a igreja se tornou institucionalizada e politizada, que Enoque foi removido. Por quê? Alguns sugerem porque era muito explícito sobre rebelião angelical, tornando as pessoas desconfortáveis.
Outros dizem porque não podia ser perfeitamente verificado como autoria de Moisés ou profetas. Mas seu conteúdo alinha perfeitamente com o que Jesus ensinou. Jesus claramente acreditava na visão de mundo descrita em Enoque. Ele falou sobre Satanás caindo como relâmpago. Ele mencionou espíritos imundos vagando. Ele distinguiu entre demônios e anjos caídos. Ele tratou o reino espiritual como literal, não simbólico. E quando lemos Enoque, ganhamos contexto para por que Jesus operava da maneira que operava. Outra revelação de Enoque: demônios têm hierarquia. Não são todos iguais. Alguns são mais poderosos, alguns governam territórios, alguns se especializam em tipos específicos de tentação. Enoque, capítulo 6, lista nomes dos líderes vigilantes: Semiasa, Azazel, Armaros e outros. Cada um ensinava à humanidade conhecimentos proibidos. Azazel ensinava guerra e cosméticos. Semiasa ensinava encantamentos. Armaros ensinava feitiçaria. Isso explica por que Jesus disse que certos tipos de demônios só saem com oração e jejum. Eles têm diferentes níveis de poder. Expulsar um demônio menor pode ser relativamente simples. Confrontar um principado requer preparação espiritual profunda. Não é que Deus seja fraco, é que certos níveis de autoridade espiritual só são acessados através de intimidade profunda com Deus. Tudo isso levanta questões importantes para nós hoje. Se demônios são reais, se hierarquias espirituais governam regiões, se portais podem ser abertos através de pecado corporativo, então, guerra espiritual não é opcional. É necessária. Oração não é apenas conversa agradável com Deus, é batalha. Jejum não é apenas disciplina religiosa, é arma. Adoração não é apenas música, é guerra. Comente abaixo se você acredita que o livro de Enoque deveria estar na Bíblia. E se estas revelações estão chocando você, compartilhe isso. Muitas pessoas precisam entender o mundo espiritual que as rodeia. Capítulo 9. Por que algumas libertações exigem jejum? Houve um momento quando os discípulos de Jesus falharam. Eles haviam expulsado demônios antes. Jesus lhes dera autoridade. Mas desta vez, quando um pai trouxe seu filho possuído, eles tentaram e não conseguiram. O menino continuava convulsionando, espumando, jogando-se no fogo e na água. Os demônios dentro dele eram simplesmente mais fortes do que a autoridade que os discípulos estavam exercendo. Quando Jesus chegou, o pai desesperado explicou: trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Deve ter sido humilhante para os discípulos. Imagine falhar publicamente em algo que você já fez com sucesso. Imagine as dúvidas que começaram. Perdemos nosso poder? Fizemos algo errado? Deus nos abandonou? Jesus repreendeu o demônio com uma palavra, e ele saiu. Depois, em particular, os discípulos perguntaram: por que não pudemos nós expulsá-lo? A resposta de Jesus foi profunda. Esta casta não sai de modo algum, salvo por oração e jejum. Casta, tipo, categoria. Jesus estava dizendo que existem diferentes níveis de demônios. Alguns são fracos, facilmente expulsos por crentes novos. Outros são poderosos principados, que requerem guerreiros espirituais maduros, operando em autoridade profunda. E essa autoridade não vem de conhecer técnicas certas, vem de intimidade com Deus através de oração e jejum. O que oração faz? Ela alinha nosso espírito com o Espírito de Deus. Ela nos sintoniza à frequência do céu. Ela nos lembra de quem realmente tem o poder. Não somos nós, é Deus operando através de nós. Quando oramos, estamos essencialmente dizendo: eu não posso, mas você pode. Eu sou fraco, mas você é forte. Use-me como canal do seu poder. O que jejum faz?
Ele quebra o domínio da carne sobre o espírito. Normalmente, nossos corpos físicos comandam. Quando temos fome, comemos. Quando temos sede, bebemos. Quando estamos cansados, dormemos. O físico domina o espiritual. Mas quando jejuamos, invertemos isso. Dizemos ao corpo: você não está no controle. Meu espírito é. E nessa inversão, algo acontece. Nossa sensibilidade espiritual aumenta. Nossa autoridade espiritual se fortalece. Há também uma dimensão de sacrifício. Jejuar é desconfortável, doloroso às vezes. Você está voluntariamente entrando em sofrimento. E há poder espiritual em sacrifício voluntário. Jesus derrotou Satanás através do sacrifício definitivo na cruz. Quando jejuamos, estamos participando em pequena escala desse princípio. Estamos dizendo: estou disposto a sofrer para ver avanço espiritual. Os discípulos haviam falhado porque tentaram expulsar um demônio poderoso com autoridade superficial. Eles tinham a autoridade legalmente, dada por Jesus, mas não haviam aprofundado espiritualmente para acessá-la completamente. É como ter uma conta bancária com milhões, mas só saber como sacar $10. O dinheiro está lá, mas você não sabe como acessar o total. Isso desafia muito do cristianismo moderno. Queremos fórmulas rápidas, 3 passos para a libertação, 5 frases para expulsar demônios. Mas Jesus não ensinou fórmulas. Ele ensinou relacionamento. Ele viveu em oração constante. Ele jejuava regularmente. Ele passou noites inteiras em comunhão com o Pai. E foi daquela intimidade profunda que seu poder fluía. Aqui está uma verdade dura. Você não pode expulsar demônios enquanto abriga pecados que os demônios adoram. Você não pode ter autoridade sobre escuridão enquanto está flertando com escuridão. Se você assiste pornografia, não pode libertar alguém de demônios de luxúria. Se você nutre amargura, não pode expulsar demônios de raiva. Hipocrisia anula a autoridade espiritual. Isso não significa que você tem que ser perfeito. Ninguém é. Mas significa que você tem que estar em processo ativo de santificação. Tem que estar permitindo que o Espírito Santo exponha e remova pecado da sua vida. Tem que estar crescendo em semelhança a Cristo. Porque a autoridade vem de proximidade com Deus, e proximidade com Deus requer santidade. Os filhos de Seva aprenderam isso da maneira difícil. Atos, capítulo 19. Conta a história de exorcistas judeus que tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus sem conhecer Jesus. Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. O demônio respondeu: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, o homem possesso atacou todos eles, e fugiram nus e feridos. A lição: você não pode usar o nome de Jesus como mantra mágico. O nome tem poder, sim, mas apenas quando invocado por alguém em relacionamento real com ele. Demônios sabem a diferença entre autoridade real e autoridade fingida. Eles testam. E se você não tem substância espiritual, eles vão expô-lo. Então, como você se prepara para a batalha espiritual real? Primeira, viva em comunhão constante com Deus através de oração. Não apenas oração de emergência, quando precisa de algo. Oração como estilo de vida. Segunda, jejue regularmente. Não para impressionar Deus, mas para diminuir a influência da carne e aumentar sensibilidade espiritual. Terceira, estude as Escrituras. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Você não pode lutar sem conhecer sua arma. Quarta, ande em obediência. Pecado não confessado é como deixar portas abertas para o inimigo entrar. E finalmente, lembre-se, a batalha não é sua, é do Senhor. Você é apenas um canal. Quando você se esvazia do ego
e se enche de Deus, então verdadeiro poder flui. Se você quer ver esse tipo de poder em sua vida, inscreva-se. Temos mais revelações chegando que vão equipá-lo para a vitória espiritual. Capítulo 10. O que os manuscritos do Mar Morto revelam. Em 1947, um pastor beduíno jogou uma pedra em uma caverna perto do Mar Morto e ouviu algo quebrar. Dentro daquela caverna estava uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história: os manuscritos do Mar Morto. Rolos com mais de 2000 anos, contendo cópias de livros bíblicos e textos adicionais que forneciam janela para crenças judaicas da época de Jesus. Entre esses manuscritos estava algo fascinante: múltiplas cópias de textos sobre anjos, demônios e guerra espiritual. Um rolo chamado Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas descreve batalha apocalíptica entre forças angelicais e demoníacas. Outro, chamado Cânticos do Sacrifício Sabático, descreve adoração angelical no céu e como humanos podem participar. Mas o que é mais relevante para a nossa discussão são referências aos espíritos de Belial. Belial era nome usado para Satanás ou para demônios poderosos sob seu comando. Os manuscritos descrevem como esses espíritos tentam seduzir pessoas para o pecado, como eles causam doenças, como eles influenciam pensamentos, e descrevem rituais de purificação, orações de proteção e estratégias espirituais para resistir. Isso confirma que os judeus da época de Jesus tinham compreensão sofisticada de guerra espiritual. Não era superstição primitiva, era teologia desenvolvida, baseada em escrituras e experiências geracionais. Quando Jesus expulsava demônios, ele não estava introduzindo conceito novo, estava demonstrando poder novo sobre inimigos conhecidos. Outro manuscrito menciona algo chamado espíritos de perversidade, dados domínio sobre filhos da luz até o tempo do julgamento. Isso ecoa o que Jubileus diz sobre Deus, permitindo que alguns demônios permaneçam ativos. Há uma concessão divina para que o mal opere dentro de limites, testando e refinando os fiéis até o dia final. Os manuscritos do Mar Morto também contêm fórmulas de exorcismo, orações específicas invocando o nome de Deus para expulsar espíritos malignos. Interessantemente, nenhuma dessas fórmulas é complicada. São simples declarações de fé na autoridade de Deus. Isso alinha com como Jesus operava, sem rituais elaborados. Apenas autoridade simples e direta. Arqueólogos também descobriram amuletos e encantos da época do Segundo Templo, mostrando que pessoas comuns estavam obcecadas com proteção contra demônios. Eles usavam pingentes com versículos de escrituras. Eles escreviam nomes de anjos em suas portas. Eles evitavam certos lugares em certos horários, porque acreditavam que demônios eram mais ativos então. Isso nos dá contexto para entender por que as multidões reagiram tão fortemente aos exorcismos de Jesus. Eles viviam em medo constante de possessão. Rabinos ofereciam proteções que nem sempre funcionavam. Exorcistas cobravam taxas altas por libertações que eram temporárias. Mas Jesus expulsava demônios instantaneamente, de graça, permanentemente. Isso era revolucionário. Agora, conecte tudo o que aprendemos. Bazã era território de gigantes. Gigantes mortos se tornaram demônios. Demônios infestaram Gadara. Um homem foi possuído por legião deles. Jesus atravessou uma tempestade sobrenatural para alcançá-lo. Ele expulsou os demônios com uma palavra. Ele libertou não apenas um homem, mas uma região inteira. Este evento não foi isolado. Foi uma batalha em guerra mais ampla. Guerra que começou quando anjos vigilantes se rebelaram. Guerra que continuou quando nefilins corromperam a terra.
Guerra que Noé sobreviveu, Abraão lutou, Moisés confrontou, Josué venceu e Jesus ultimamente derrotou na cruz. E é guerra que continua hoje, não com a mesma intensidade, porque Jesus desarmou principados e potestades. Mas Satanás ainda é descrito como príncipe deste mundo. Demônios ainda vagam, tentação ainda existe, opressão espiritual ainda acontece. E nós, seguidores de Jesus, somos chamados para continuar o trabalho de libertação que ele começou. Efésios capítulo 6 nos equipa com armadura, verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, palavra de Deus, oração. Estas não são metáforas bonitas, são armas reais para a guerra real. E assim como soldados físicos treinam constantemente, soldados espirituais devem treinar constantemente. Como você treina espiritualmente? Lendo e memorizando escrituras. Orando não apenas com palavras, mas com gemidos profundos do espírito. Jejuando para quebrar fortalezas carnais. Adorando para mudar a atmosfera espiritual. Servindo para demonstrar amor de Cristo. Testemunhando para invadir território inimigo com a verdade. Cada pessoa libertada é território reconquistado. Cada vício quebrado é corrente destruída. Cada mente renovada é fortaleza derrubada. E você pode participar disso. Não precisa ser pastor ou missionário. Precisa ser crente cheio do Espírito, andando em autoridade que Jesus comprou para você na cruz. A história do homem de Gadara deveria nos dar esperança ilimitada. Se Jesus pôde libertar alguém possuído por milhares de demônios, ele pode libertar qualquer um. Se ele pôde acalmar tempestade sobrenatural com uma palavra, ele pode acalmar qualquer caos em sua vida. Se ele pôde transformar um homem nu e louco em evangelista, são e eficaz, ele pode transformar você. Nenhuma situação é impossível. Nenhuma pessoa está longe demais. Nenhum demônio é forte demais. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Esta não é apenas frase motivacional, é realidade espiritual. O Espírito Santo vivendo em você é infinitamente mais poderoso do que qualquer força demoníaca que você possa enfrentar. Então, o que você faz com tudo isso? Primeira, reconheça que o mundo espiritual é real. Pare de viver como se apenas o físico importasse. Segunda, assuma seu lugar como guerreiro espiritual. Você foi chamado para a batalha, não para assistir do banco. Terceira, vista sua armadura diariamente. Quarta, viva em santidade. Quinta, ore com autoridade. E sexta, nunca desista. Libertação pode não vir instantaneamente, mas virá. A legião de demônios em Gadara pensou que tinha controle permanente. Eles estavam errados. Eles não contavam com Jesus. E qualquer força mantendo você ou seus entes queridos em cativeiro também não conta com Jesus vivendo em você. Chegou a hora de declarar guerra. Chegou a hora de reivindicar liberdade. Chegou a hora de testemunhar o poder que libertou o homem de Gadara, operando em sua própria vida. Se esta jornada transformou sua compreensão, compartilhe este vídeo. Alguém na sua vida precisa saber que liberdade é possível. Alguém está desesperado como aquele homem nos túmulos. E este vídeo pode ser a palavra que quebra correntes. Inscreva-se para mais revelações bíblicas que igrejas tradicionais não ensinam. E lembre-se, você não está lutando para a vitória. Você está lutando de vitória. Jesus já venceu. Agora é sua hora de andar naquela vitória.